Fala galera, aqui Vitinho Marechal, direto do canal 442, comigo a bola fala, não tem mimimi, nem meu pé me dói. Vamos bater um papo, galera, sobre a identidade dos times cariocas, né? Vamos começar aí pelo que eu observo, né? Do que eu já vi nesse trimestre aí, né? Eu acho que o Vasco, né, tá começando a criar uma identidade tática, né? Um formato, né? Característica de jogadores com variações, né? O cara tem uma característica que pode ocupar um espaço diferente do colega. Então, a gente está vendo um Vasco, fazendo aí um comparativo com a galera aí que me acompanha há algum tempo. O Vasco do ano passado, não estou falando de qualidade de jogador não, estou dizendo de percepção de jogo, né? O Vasco hoje, todo mundo que vê o Vasco jogando sabe que o Vasco utiliza os corredores, tem triangulações, tem a utilização do corredor central, né? O que eu digo, já repito aqui para vocês, quando o Vasco estiver pronto, né, a 77 já fechado o planejamento 2023, não acredito, até pelo formato, pelo o jogo que o Bragantino, né, o ex-clube do ótimo treinador que está fazendo um trabalho bacana no Vasco, o Barbieri, não tinha um atacante centralizado, desculpa. Então não acredito que o Pedro Raul seja o cara do Vasco, né? Então um camisa 9, um matador do Vasco. Eu acho que ele está matando já de raiva, né, a torcida. Aí nós vimos o jogo da Copa do Brasil contra o Trem. De 6 ele tinha que botar 4 para dentro. Muita falta de posicionamento, percepção do jogo, fundamentos na função, enfim, inúmeras coisas. Mas eu vejo um Vasco muito promissor, né? Seja no Campeonato Carioca, já mostrou isso, né? Perdeu o jogo o Fluminense, mas jogo jogado, lambari pescado, gostei muito do que eu vi do Vasco. Fez um jogo muito bom contra o Botafogo, independente da circunstância do jogo. O Botafogo ficou com -2, né? Mas eu estou dizendo o jogo, né? O formato, a percepção, os jogadores sabem o que tem que fazer dentro de campo, né? Então a gente vê um Vasco muito idealizado, com a cabeça lá do Barbieri, né? Precisa de mais alguma peça? Precisa de um camisa 10, eu até brinquei outro dia, acho que foi no jogo do Trem mesmo que eu falei, se o Nenê tivesse 26 anos seria o cara que regula, o cara que dá velocidade no jogo, o cara que acha que agora vou lançar. Então o time percebe o que o camisa 10 vai fazer, né? O pensante, a genialidade, o cara que agora eu vou fazer por dentro, não, agora eu vou fazer meu time jogar no corredor, agora vamos agrupar aqui. Toda essa engrenagem aí para se formar um bom time, o Vasco está no caminho certo. Está de parabéns o Barbieri, né? Acredito muito nesse jovem, excelente treinador, gosto muito, né? Acompanhando esse papo, vou falar um pouco do Fluminense. O Fluminense em 2023 teve uma pendência, né? Teve um trabalho com dificuldade pelos lados, né? Utilizou lá o Caio Paulista, né? A torcida ficava louca, a pessoa tem que entender que o cara está fazendo uma função que não é dele. Ele é um meia atacante, né? Um ponta de lança, um atacante pela esquerda, fazendo uma saída de bola como fosse um ala, um lateral. Então o Fluminense era pobre de peças de reposições lá pro Diniz. Então sofreu muito. Quando o funil foi apertando, né, a gente percebeu que o Fluminense entregou o jogo, né, em alguns jogos aí entregou a partida, pelos lados, pelos corredores, está tentando acertar, tentou acertar com o jovem aí, com o Jorge, mas parece que ele se contundiu e não está bem. Quando chegou no Fluminense não está bem, o Guga estava jogando até no lugar invertido. Então o Fluminense está querendo fazer um tic-tac 2023, mas ainda está faltando peça. Eu vou fazer a minha crítica construtiva. Acho que o Fluminense, essa investida foi mais marketing do Marcelo, né? Grande jogador, expoente do futebol mundial, mas ele teria que vir no nível, só para comparando, no nível de um Seedorf, no nível de um Deco, para ser a solução, né,
ali na genialidade, na criação das jogadas, junto com o Ganso, ou o Ganso joga, ou ele joga, enfim, pelas competições que o Fluminense tem. O Fluminense continua com o mesmo defeito, né, de entregar as laterais. Vimos isso contra o Volta Redonda, né, já começaram a perceber esse formato do jogo aproximado de um lado e fazer a virada. O Volta Redonda fez isso. O último jogo contra a Portuguesa dividiu a marcação, mas não tem tanta qualidade os times menores, aí acaba, né, o time, né, expoente como o Fluminense consegue fazer, mas um jogo contra um Corinthians, contra um Palmeiras, contra um time assim, o Fluminense não está arrumado. Então o Diniz está tentando melhorar a identidade do clube, do time, do clube, como um time mais promissor pelo lado, não está conseguindo essa construção, ainda continua os zagueiros saindo para armar, indo na lateral direita, indo na lateral esquerda, fazendo função de meia. Então acho que é meio assustador esse formato de Diniz, até porque não tem peças ainda. Vamos ver o que acontece, né, nessa introdução do Marcelo, como o Marcelo vai chegar, como o Marcelo vai se comportar nesse novo Fluminense, aí, nessa nova postura do tic-tac 2023. E o Botafogo, né, ainda errando muito, tendo jogadores de melhor qualidade, e o Castro continua mantendo Piazon, Patrick de Paula, Gabriel Pires e Tietê na construção das jogadas ofensivas. Então o Botafogo não consegue fazer essa bola chegar com qualidade no excelente atacante Tiquinho. Então fica uma briga, o Botafogo na frente fica uma briga, talvez chega, talvez venha, a bola vem mascada, né? Então o atacante não consegue receber essa bola com facilidade para fazer aquilo que ele sabe fazer, que é o drible, a tirada do zagueiro, ter a opção de um lado, entrar no espaço. O Botafogo não tem meia construtor, então fica o desgaste da utilização do Gabriel Pires fazendo a função, um segundo volante de bom nível, fazendo a função de meia. Então a bola não chega com qualidade, ele não faz uma ultrapassagem, nem ele, nem os demais, como Patrick de Paula, para criar o espaço para o atacante, né? Então ele tinha no jogo aí, do último jogo contra o Flamengo, ele tinha no banco o Sauer, que é um meia de perna invertida do lado direito, ele tinha o Carlos Alberto, ele tinha o Lucas Fernandes. Ele deveria ter entrado com esses atletas, já que o Flamengo entrou com 5 jogadores no meio e com 3 jogadores na defesa. Então essa percepção, acho que o português, eu não gosto muito dele, eu acho um cara bacana, ele pode fazer o projeto de formação do Botafogo. O Botafogo tem que procurar um treinador que tem esse campo de observação, sabendo o que está acontecendo com o time adversário, independente do time adversário, seu time reserva, titular, enfim. Ele tem que perceber o que ele tem na mão, o que ele quer como construção. Não adianta fazer um 4-3-3 sem ter peça de fazer um 4-3-3. Então o Botafogo, no jogo especificamente contra o Flamengo, né, perdeu em virtude de uma bobeira e depois não teve perna, não teve meios, não teve construção, não teve jogadas ofensivas, não teve como sair da linha defensiva do Flamengo, muito bem postada ali pelo Risco e Rabisco lá, o nosso querido português. E falando do Flamengo, o Flamengo ainda naquela luta com a saída do João Gomes, não sabe onde bota o Gerson, tem um jogo difícil na terça-feira, né, decisão do Del Valle, que vale a vida também do português na continuidade do trabalho, acredito isso, né? Nesse trimestre perdeu 2 oportunidades de título, a última é agora no Del Valle, está tudo na mão do Flamengo. 63 mil ingressos vendidos, a identidade do Flamengo todo mundo sabe que é um jogo aproximado, ele não está conseguindo fazer, mas o português gosta do jogo, do escape, né? Então vamos ver o que acontece, esse meio campo, se ele vai desmontar o losango do Flamengo, tudo isso a gente vê no canal do Marechal. Então vamos junto, quem ainda não fez a inscrição, vamos junto, faça a inscrição, canal _442 e me sigam lá no Instagram, @canal _442, conto com vocês, um abraço.